Hoje eu vou falar sobre a diferença entre a constelação familiar individual e a constelação familiar em grupo. Então, constelação familiar tem uma explicação mais detalhada no primeiro vídeo, que é uma terapia breve, que tem como base o tratamento a partir das memórias que estão guardadas no nosso inconsciente e que diz respeito às nossas experiências de infância. Então, mais detalhes no primeiro vídeo, você consegue saber o que é constelação familiar e como ela funciona. E existe basicamente dois estilos de constelação familiar, uma individual e uma em grupo. Então eu vou falar sobre elas e trazer um parâmetro para que você perceba a diferença. A constelação individual é uma constelação onde vai estar o terapeuta e o cliente. Para representar a si mesmo e os membros da sua família, a pessoa ela vai utilizar bonecos. E ela coloca os bonecos e se dá a representação. Então é um trabalho envolvendo apenas o terapeuta e o cliente e os bonecos sendo utilizados como instrumento de representação. A constelação familiar em grupo, ela acontece em um grupo de pessoas, então no lugar dos bonecos temos grupo, vai ter também o terapeuta e o cliente. O cliente, da mesma forma que ele escolhe os bonecos, ele escolhe as pessoas para representar ela mesma e os membros da sua família. Onde é que acontecem as pequenas diferenças? As pequenas diferenças acontecem porque quando você está em grupo, as pessoas elas podem falar o que elas sentem e podem dizer o que é mais confortável para elas. Quando está numa constelação individual, é o terapeuta quem faz essa leitura a partir da sua observação e da sua percepção. No trabalho em grupo, muitas pessoas se sentem desconfortáveis. Por quê? Porque a vida fica exposta àquele grupo. Tem pessoas que elas então sentem um certo constrangimento. E também algumas pessoas elas questionam e duvidam sobre a integridade das pessoas que representam. Mas o que eu quero deixar claro é que a diferença ela é muito simples. Em uma usa-se bonecos para representar as pessoas da sua família e a você mesmo. Na outra, você utiliza pessoas para representar a si mesmo e os membros da sua família. Essa é basicamente a diferença. O terapeuta, ele vai conduzindo os movimentos a partir daquilo que se apresenta. Não é por uma definição mental. O terapeuta, ele não tem um roteiro para seguir. Ele apenas observa o que acontece e ele trabalha a partir daquela percepção que ele tem. Então, algumas pessoas perguntam, qual a constelação familiar que traz melhor resultado? É a individual ou é a em grupo? As duas trazem resultados que favorecem. A minha pergunta é, aonde você fica mais confortável? Em grupo ou individual? Eu, como terapeuta, eu prefiro trabalhar de forma individual. Por quê? Porque de forma individual eu consigo explicar com mais detalhes aquilo que se faz presente. E eu consigo auxiliar o cliente a ter mais consciência e mais clareza dos fatos e de como esses fatos que aconteceram está influenciando na vida dessa pessoa. Quando é uma constelação de grupo, tem muitas pessoas envolvidas, é mais difícil de fazer esse diálogo com o cliente. Então, o cliente na terapia em grupo, ele fica muito mais como um observador. E só como um observador. O que eu percebo? Isso é uma percepção pessoal. É que muitos clientes, eles se apegam à expressão emocional de algum representante. E aí eles perdem o
o avanço do movimento, eles perdem a compreensão, eles perdem a percepção consciente de onde estava o problema e de como esse problema se resolve, o que é necessário depois da constelação, quais são os comportamentos que você vai precisar se ajustar, quais são as coisas que você vai deixar de fazer. Então, a constelação familiar, ela revela a causa de nossas dores, mostra o caminho de cura e, para além disso, te convida à responsabilidade de assumir uma nova postura a partir da consciência que você tem. Se na constelação familiar ficou revelado que o seu problema é porque você se intromete na vida dos seus pais, você precisa parar com esse comportamento. Se você faz a constelação familiar, percebe o que acontece, mas o seu comportamento continua equivalente, não tem efeito, porque você não assumiu a responsabilidade que te cabe, que é de ajustar o seu comportamento com a conduta da cura. Então, para finalizar, lembrando que a constelação individual e a constelação em grupo, elas são equivalentes. A diferença é que uma tem pessoas, a outra tem bonecos. Os resultados acontecem tanto em uma quanto na outra. Então eu quero pedir que, se você tiver dúvidas, tiver percepções ou mesmo um entendimento diferente, fique à vontade para colocar nos comentários, compartilhar com outras pessoas, fazer suas perguntas e eu vou ter o maior prazer em responder.